Oi pessoal, neste vídeo vamos descobrir como determinar as raízes de uma função do terceiro grau, ou os zeros de uma função do terceiro grau. A forma geral de uma função do terceiro grau é f de x igual a x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Para achar as raízes, ou os zeros de uma função do terceiro grau, podemos utilizar as relações de Girard nesta equação. Girard, em homenagem ao matemático francês Albert Girard. Bom, então vamos resolver uma equação do terceiro grau. Os parâmetros A, B, C e D aqui, eu deixei eles coloridos para facilitar a visualização aqui nas relações de Girard. Bom, sendo uma equação do terceiro grau, ela poderá ter até 3 raízes reais. Bom, vamos chamar essas raízes de R1, R2 e R3. De acordo com as relações de Girard, a soma dessas 3 raízes é dado pela expressão menos B sobre A. B, esse B verdinho aqui. E A, esse parâmetro aqui, que acompanha o termo x ao cubo. O B é o parâmetro que acompanha o termo x ao quadrado. A soma dos produtos das raízes duas a duas é dada por essa expressão, C sobre A. C é o parâmetro de x e o A é o parâmetro de x ao cubo. Parâmetro ou coeficiente. E o produto das 3 raízes, R1 vezes R2 vezes R3, é menos D sobre A. Menos D, o oposto do valor de D aqui, sobre A. Vamos para um exemplo. Exemplo 1. Encontre as raízes da função f de x igual a 1x ao cubo mais 1x quadrado menos 10x mais 8. Bom, vamos comparar. Vamos comparar a função dada com a forma geral. E vamos destacar os coeficientes, o valor dos parâmetros, os valores dos parâmetros. O A vale 1, o B também é 1, o C é menos 10, ó, o menos acompanha aqui, o D é 8. Então, temos que o A igual a 1, B igual a 1, C igual a menos 10 e o D igual a 8. Os zeros da função são as raízes da equação abaixo, dessa equação. Para resolvê-la, podemos utilizar duas relações de Girard. Só com essas duas relações aqui vai dar para resolver. Que é o produto das raízes, das 3 raízes, e a soma das 3 raízes. Bom, a soma das 3 raízes é dada por menos B sobre A. Menos 1 sobre 1. O produto das 3 raízes, menos D sobre A. Menos 8 sobre 1, que dá menos 8. Bom, começamos pensando sobre o produto das 3 raízes, menos 8. Devemos pensar em 3 números cuja soma seja menos 1 e o produto seja menos 8, mas é melhor começar a pensar pelo produto. A multiplicação de 3 números que dá menos 8. Certamente, um deles é negativo. Ou os 3 são negativos, ou um deles, ou um é negativo. Os divisores do 8 e do menos 8 são 1, 2, 4 e 8. Então, fica fácil fazer as continhas e chegar à conclusão de que 1, 2 e menos 4, quando eu multiplico 1 por 2 por menos 4, eu obtenho menos 8. E quando eu somo 1 com 2 com menos 4, 1 mais 2 é 3. 3 somado com menos 4 dá menos 1. Assim, a solução da equação é dada pelo conjunto S de solução,
1, 2 e menos 4. Pode substituir o número 1 aqui, 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 fazer a continha que vai dar 0. Ou pode substituir o 2 aqui, aqui e aqui nos valores de x, fazer a continha que vai dar 0. Ou pode substituir o número 4, menos 4 no lugar da letra x aqui, aqui e aqui e fazer as contas que também vai dar 0. Com isto, os zeros da função f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 10x mais 8 são 1, 2 e menos 4. Ou seja, os valores que atribuídos à variável x que fazem f de x ser igual a 0 são 1, 2 e menos 4. Representação gráfica desta função no plano cartesiano. Note que eu substituí o 1 no lugar do x aqui e aqui, fiz a continha, deu 0. Substituí o número 2 no lugar da letra x, fiz as contas, deu 0. Substituí o menos 4 no lugar da letra x, fiz as contas, deu 0. Isso quer dizer que o gráfico vai cortar o eixo x, o gráfico da função, vai cortar o eixo x nesses valores, 1, 2 e menos 4. 1, 2 e menos 4. Tipicamente, a função do terceiro grau tem este comportamento. Exemplo 2. Encontre as raízes da função f de x igual a x ao cubo menos 5x quadrado mais 6x. Deixei aqui no cantinho a forma geral, com os parâmetros coloridos. Neste caso, em que o parâmetro d é igual a 0, ó, não tem o d aqui. Então, se não tem o d é 0. Vai ficar mais fácil porque nós vamos poder fatorar. Podemos colocar um x em evidência e chegar a uma equação do segundo grau. Então, para descobrir as raízes da função, eu vou igualar isso aqui a 0. Ó. Então, igualando isto a 0, eu tenho uma equação do terceiro grau. Só vamos lembrar que x ao cubo é igual a x vezes x vezes x. X ao quadrado é x vezes x. Sendo assim, já que eu tenho nesses três termos o fator x, eu vou poder colocar ele em evidência. Vou deixar ele aqui do lado de fora. X vezes tudo que está aqui dentro do parênteses. Esses três termos que ficaram aqui dentro dos parênteses foram encontrados da seguinte maneira. Eu dividi x à terceira por x. Deu x ao quadrado. Dividi menos 5x quadrado por x. Deu menos 5x. Dividi 6x por x. Deu 6. Igual a 0. Bom, para este produto, essa multiplicação dar 0, ou é porque x é 0, ou esta expressão é 0. Para que isso aconteça, para que dê 0, então, vai ter que, ou x vai ter que ser 0, ou isso aqui vai ter que ser 0. Então, já temos uma raiz já. Então, 0 é uma das raízes. Para este produto ser 0, temos que x é igual a 0, ou x quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, uma raiz é o 0. E para achar as demais raízes, resolvemos a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, usando a fórmula resolutiva para equações do segundo grau, também conhecida como a fórmula de Bhaskara, ou utilizando o método da soma e do produto das raízes, que é o menos b sobre a, para a equação do segundo grau, e para a soma das raízes, e c sobre a, para o produto das raízes. Não deixei aqui, mas são as relações de Girard para a equação do segundo grau. Resolva da maneira que você preferir. Resolvendo esta equação, obtemos as raízes 2 e 3. Essas raízes 2 e 3 são raízes desta equação do segundo grau. Mas lembrando que originalmente temos uma equação do terceiro grau aqui. Então, o conjunto de solução da equação do terceiro grau é 0, 2 e 3. Os zeros da função, as raízes da função, ou seja,
Os valores que atribuídos à variável x, à letra x, que fazem o f de x ser zero, são 0, 2 e 3. Representação gráfica da função. Bom, esta função do terceiro grau vai cortar o eixo x nas raízes. Olha só, eu atribuí o zero aqui ao x, fiz a continha, deu zero. Atribuí o número 2, a letra x, fiz as contas, deu zero. Atribuí o número 3, a letra x, fiz as contas, deu zero. Esses 0, 0, 2 e 3 que eu atribuí à letra x aqui são os valores encontrados no slide anterior. Bom, então o gráfico vai cortar o eixo x no 0, no 2 e no 3. No 0, no 2 e no 3. Então, esse é o comportamento da função do terceiro grau. Este gráfico foi elaborado no aplicativo, no software GeoGebra. Obrigado, pessoal.